Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Que o Otoniel, mais uma vez, trazendo uma palavra de vida para você. Né? Hoje estarei trazendo aqui para você que está no livro de Lucas, no Novo Testamento, certo? Capítulo 19, versículo de 1 a 10. Né? Quero deixar aqui para você o convite, você pegar e se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Porque é um propósito que eu coloquei no meu coração de colocar em prática, levar o Evangelho, certo? E uma das formas que eu encontrei também foi através da mídia social, YouTube, certo? Porque Jesus diz, ide e levais o Evangelho a todo povo e nações. E isso que eu tenho procurado fazer. E tenho procurado usar esse meio também, que é uma forma de a gente levar o Evangelho de Deus. O que não pode acontecer é a gente ficar parado. Hoje tem várias formas de a gente levar, de pregar a palavra, até mesmo aonde a gente não pode ir, certo? Então, esse é o meio que eu encontrei. Então, por favor, se inscreve lá. Se quiser comentar, você comenta, certo? Dá o seu joinha e compartilha com alguém, certo? Irei falar sobre Zaqueu, que encontrou Jesus, né? A forma que a pessoa encontra Jesus. Vamos lá. No versículo 1, no capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um pé de figueira para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, quem trata para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguns restituo 4 vezes mais. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação que havia se perdido. Veja bem, meu amigo. Zaqueu, ele era uma pessoa que ele era excluso da sociedade, ele era marginalizado da sociedade. Vamos dizer que ele era uma pessoa que fosse como um político hoje, eu vou colocar aqui, embora esse vídeo aqui não tenha nada de fim político, certo? Quero deixar bem claro, só uma pequena suposição. Então ele era um cobrador de impostos, e ele era chefe dos cobradores de impostos. Então ele não era bem visto na sociedade, ele era mal visto, pois também ele era corrupto. Mas contudo, ele conhecia a fama de Jesus. E com isso, dentro do coração dele, surgiu a vontade de conhecer Jesus. E ele teve a oportunidade. Você vê que no primeiro momento aqui, ele tentava passar pela multidão, mas ninguém deixava o ir até Jesus. E como ele viu que ninguém ia deixar ele, não é porque ele era pequeno, aqui é só uma figura. Não é porque ele é pequeno que o povo não deixava. O povo não deixava porque o povo tinha raiva dele.
E ele vendo que ele ia perder aquela oportunidade de conhecer Jesus, o que ele fez? Subiu em uma árvore. Para ele não importava a situação. Para ele não importava o que estava acontecendo ali. Ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ver Jesus, nem que fosse de longe. O interessante é que em meio à multidão, ele chamou a atenção de Jesus. E vê que Jesus parou e falou o quê? Desce daí. Pois convém a mim enseiar em tua casa, ou passar em tua casa. E você pode ver que a multidão que ali estava, começaram a murmurar, começaram a criticar Jesus. E uns diziam, porque vai comer na casa de pecador. Esse homem não é pecador, esse homem é pecador, esse homem é ladrão. E começaram o que ali? Acusar Zaqueu. O interessante é que Zaqueu vendo isso, o que Zaqueu fez? Porque Zaqueu disse o quê? Senhor, a metade dos meus bens eu doarei para os pobres. E se eu roubei alguém, eu daria 4 vezes mais. Quando Zaqueu fala isso, Jesus sabia do coração de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu ali estava tendo um encontro verdadeiro. Por que Zaqueu fez aquilo? Porque Zaqueu sabia a fama do Senhor Jesus. Zaqueu sabia que ele tinha que se entregar por inteiro. Zaqueu sabia que não podia entregar pela metade a vida dele. Não era o bastante, pois ele conhecia que Jesus era justo. E por incrível que pareça, na multidão ele era o único ali, irmão. Você vê que aquela multidão, ela tinha acompanhado Jesus, ela tinha saído de um milagre. Eles tinham acompanhado o milagre do cego de Jericó. E mesmo assim não se converteu. E mesmo assim a igreja hoje, muitas igrejas hoje, meu amigo, elas só têm pregado o milagre de Cristo. Tem se importado com o milagre de Cristo, mas não tem se preocupado com o maior milagre, que é a verdadeira conversão. E você vê que Zaqueu aqui, ele se entrega de uma forma total para Cristo, porque ele não quer saber a forma que ele vai ficar. Se ele vai ficar mais pobre, se ele vai ficar pobre, se ele vai ficar mendigo, ele não estava mais se importando. Ele não estava se importando se ele ia perder o seu status na sociedade, a sua posição. O que importava para ele nesse momento aqui é aquilo que estava diante dele, que era Cristo. Então naquele momento surgiu a vontade no coração dele de ser fiel a Jesus, de dar um bom testemunho a partir dali. Por isso que ele falou, darei a metade do que eu tenho aos pobres, e aquele que eu roubei darei 4 vezes mais. Aqui não se fala de dinheiro, se fala de entrega, meu irmão, minha irmã. Se fala de entrega. Se você vive uma vida leviana, você tem que entregar a sua vida a Cristo por completo. Esquecer o mundo. Porque Cristo é mais importante do que aquilo que você é no mundo. Sua posição. Não importa o que você é no mundo. Se você vai perder ou ganhar, não importa. Com Cristo você vai ganhar muito mais. E era isso que Zaqueu estava vendo. Que na frente dele estava o Salvador, a qual ia mudar a vida dele. Ao ponto do Senhor Jesus, no meio daquela toda a multidão, disse assim, hoje vejo salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então está aqui, irmão. Aquela alma que estava perdida, aquela alma que estava sem jeito, ele encontrou salvação a Cristo, entregou. Então, meu amigo e minha amiga, entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Não importa o que você é, o que você deixou de fazer. Não importa o que você fez. Siga a Cristo. Talvez você é uma pessoa que tem medo de seguir a Cristo porque vai ter que pagar um preço. Porque você vai ter que seguir a Cristo.
E é verdade. Zaqueu, ele pagou um preço aqui. Porque dar aos pobres seria algo que ele teria que fazer por amor. Mas restituir a quem ele roubou é mais difícil. Ter uma vida de honestidade. E andar com Cristo é isso. Aquilo que você fazia não irá fazer mais. E aquela pessoa que você ofendeu, procurar o quê? Essa pessoa e pedir perdão a Deus. Porque ali sim há salvação. Então, reflita nessa palavra hoje. Gostaria de fazer uma oração para você nesse momento. Você que quer um encontro com Deus. Não estou trazendo aqui para você placa de igreja, nome de igreja. Estou trazendo Cristo. A igreja, fique à vontade, a igreja que você quiser ir. A igreja que você se sentir bem. Não prego igreja. Eu vou à igreja, frequento a igreja, mas não prego igreja. Eu prego a Cristo. A igreja fica a você, a sua escolha. Mas não fique sem a igreja. Não fique sem seguir a Cristo. Não faça como outras pessoas que dizem, eu não preciso de uma igreja para seguir Jesus. Não, meu irmão, precisa sim. Porque é de lá que vem o alimento da nossa vida. Gostaria de fazer uma oração para você nesse momento. Pai amado e querido, eterno e glorioso Deus, nesse momento eu oro, meu Deus, e peço em favor dessa pessoa, meu Deus, que assim como Zaqueu se encontra perdido, meu Deus, necessitando de um encontro contigo, meu Pai. Ser, Senhor, com essa pessoa, meu Deus. Visita ela, meu Deus, aonde quer que ela esteja, em qual situação que ela esteja, meu Deus. E ser com ela, meu Deus. Senhor, venha ser com essa pessoa. Pois te louvo e te agradeço, te apresento essa vida em tuas mãos, em nome de